Vamos lá. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma reflexão da palavra de Deus sobre as 7 palavras da cruz. 7 palavras da cruz proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Você vai ver aí na projeção essas passagens e mais algumas que estão no contexto, e eu quero convidar você a refletir sobre essas 7 frases bem curtas, mas cheias de expressão da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós vamos projetando uma de cada vez, são 7 palavras da cruz. Nenhum dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhum deles registrou todas elas. Mateus e Marcos registraram uma, Lucas 3 e João também 3. Jesus, como eu disse, disse essas 7 frases bem curtas, mas carregadas de significado, expressando através delas, destas palavras, o seu grande amor por nós, a sua dolorosa missão de carregar os pecados do mundo sobre si, e também deixando claro a sua vitória, o seu triunfo final. E eu já quero compartilhar a primeira com vocês. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Mas a primeira palavra de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus estava passando por sofrimentos físicos, emocionais insuportáveis. Mesmo ainda na cruz, ele ainda estava sendo zombado, ele estava sendo ridicularizado, ele estava sendo insultado pelas autoridades, pelos soldados, por aqueles que passavam por ali no Gólgota, pelos 2 transgressores que estavam ali também na cruz, junto com o Senhor. E mesmo assim, em meio a tudo isso, Jesus, o Senhor Jesus, era capaz de dar o seu amor às pessoas. Na cruz, o Senhor Jesus demonstra o seu interesse pelos que o crucificaram e zombavam dele. Ele podia pedir ao Pai vingança. Ele podia pedir ao Pai que enviasse raios do céu para consumir aqueles que estavam zombando dele, ridicularizando ele, mas não, ele não fez isso. Ele podia pedir ao Pai que enviasse uma legião de anjos para acabar com tudo aquilo, mas não, ele não fez isso. Ao invés de pedir por vingança, o que Jesus faz? Ele ora ao Pai, para que o Pai perdoe os seus executores. Ele não pensou em si mesmo neste momento angustiante na cruz, ele pensou nos outros. A sua primeira palavra na cruz é uma oração por seus inimigos. Jesus, ele vive o que ele pregou lá no Sermão do Monte. Neste momento, ele também vive o que ele pregou lá no Sermão do Monte, conforme Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Jesus, no seu ensino lá no monte, ele disse: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Que amor é esse? Que mesmo ali naquele momento, na cruz, sofrendo, ele não olha por si mesmo, ele não está movido por autopiedade, não, ele está por si mesmo, mas ele está movido de autopiedade, de amor por aqueles mesmo que estão o maltratando, os seus executores, os seus inimigos. Ele ora para que o Pai os perdoe,
que lance luz sobre o entendimento deles, mente e coração. Que amor é esse? Segunda palavra da cruz, Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Todos os evangelistas mencionam que 3 cruzes foram erguidas no Gólgota. A de Jesus e de mais 2 homens, 2 transgressores da lei, 2 criminosos, um de cada lado de Jesus. E Mateus capítulo 27, 44, Mateus registra que num primeiro momento os 2 estavam também lançando insultos sobre Jesus, mas apenas um continuou fazendo isso. Aqueles insultos que vocês lembram, que está registrado na palavra de Deus: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, desça da cruz, salve-te a ti mesmo e salve a gente também. Esse tipo de insulto. Mas a Bíblia diz que apenas um continuou. O outro depois repreendeu o primeiro transgressor. O outro criminoso repreendeu o primeiro, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, apontando para Jesus, se referindo a Jesus, mas este homem não cometeu mal nenhum, conforme Lucas 23, 40, 41. E depois desse ato de arrependimento, desse transgressor, deste criminoso, ladrão da cruz, um deles, depois disso ele disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no versículo 42, na sequência dessa passagem. Muito provavelmente ele observou Jesus orando por perdão pelos seus executores. Ele observou aquilo. E ele também sabia que precisava do perdão de Deus por causa dos seus pecados, e arrependido ele clamou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Foi uma afirmação incrível, foi uma afirmação maravilhosa. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, hoje. Aleluia! Não houve recriminação da parte de Jesus por aquele transgressor, não houve recriminação. Jesus não deu uma bronca nele porque ele demorou muito para se arrepender, não, Jesus não fez isso. Jesus não chamou a atenção dele por ter se arrependido aos quase 45 do segundo tempo, não, Jesus não fez isso. Jesus não lançou sobre o seu rosto, até que enfim, você se arrependeu. Não, Jesus não fez isso. Jesus simplesmente deu ao pecador arrependido o seu perdão. E a promessa e a garantia da entrada imediata no paraíso. E mais ainda, Jesus garantiu a sua presença ainda hoje estará comigo, Jesus disse. Jesus lhe garantiu que a sua presença estaria com ele estaria com Jesus. É assim que acontece com os que morrem no Senhor Jesus, morrem em Cristo Jesus, imediatamente estão na presença gloriosa do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
eu fico imaginando, queridos, aquele transgressor, aquele homem que fez talvez tudo de errado até ali, até aquele momento com a sua vida. Aquele criminoso perdoado durante aquelas horas de dor que ainda se seguiriam nele, lá naquela cruz. Eu fico imaginando ele perdoado por Cristo Jesus, descansando a sua mente e o seu coração nessas promessas maravilhosas. Essas promessas, na promessa segura e salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que consolo, que esperança em meio à dor, que bálsamo ele recebeu da parte direta, gloriosa, da palavra de Cristo Jesus naquele momento. Que palavra de bálsamo para mim e para você, em meio a tantas dores, lutas e sofrimentos que nós estamos passando. Nos apeguemos a essas promessas de Cristo Jesus, queridos, que estão na sua palavra. Terceira palavra de Jesus. Vamos lá, Fê, por favor, João 19, 26, 27. João 19, 26, 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse Jesus à sua mãe: aí está o seu filho, disse ao discípulo. E disse também ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A terceira palavra na cruz, proferida pelo nosso Senhor Jesus, num dado momento ali na crucificação, em meio àquela dor absurda. Jesus olha do alto da cruz, ainda com os seus olhos embaçados por conta do sangue que escorria. Ele viu um pequeno grupo de mulheres, de pessoas fiéis, mulheres fiéis, pessoas fiéis a ele, e viu também o apóstolo João junto. E entre aquele grupo pequeno, ele viu a sua graciosa e sofredora mãe, Maria, aquela que deu à luz a Jesus, aquela que colocou numa manjedoura, aquela que cuidou dele durante a sua infância e parte de sua vida. Essa mulher que é exemplo de piedade e de temor a Deus, tanto é que é chamada pelo Senhor de agraciada, bem-aventurada, por conta da sua piedade e seu temor a Deus. Aquela mulher que naquele exato momento estava vivendo o cumprimento da profecia do velho Simeão, que está registrada lá em Lucas 2:35, de que uma espada atravessaria a sua alma, e essa profecia estava se cumprindo nesse momento. Maria estava vivendo essa profecia naquele momento. A dor de ver o seu filho sendo executado injustamente. Mas neste momento Jesus não pensa na sua própria dor, mas pensa na dor da sua mãe. Ele sabe que ela está angustiada de vê-lo ali daquela forma. E Jesus ampara a sua mãe, juntamente com João, dando a ela o conforto do acolhimento. E aqui nós vemos Jesus nos ensinando sobre o valor e a importância do acolhimento, da afeição, do abraço, do cuidado mútuo uns aos outros, da importância e do valor da família. Jesus fala para Maria: Maria, eis aqui, mãe, mulher, eis aqui o seu filho, apontando para João e falando a João: eis aqui a sua mãe. Ou seja, cuidem-se, amparem-se, consolem-se, estejam juntos. Até no momento de cruz, Jesus incentiva
nos incentiva a valorizarmos e darmos importância à família, ao acolhimento, ao afeto, ao amor mútuo. Quarta palavra de Jesus na cruz está em Mateus 27, 45, 46. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, isso está em aramaico, mas que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Registrado em Mateus 27, 45, 46, houve um período de silêncio e de escuridão. A crucificação do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo ocorreu por volta das 9 horas da manhã. E por volta do meio-dia, durante aquele período de sol forte, uma escuridão inexplicável se instala sobre toda a terra naquele momento. Isso é um fenômeno sobrenatural. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus rompe o silêncio e pronuncia a quarta palavra da cruz. Jesus, neste momento, se sente desamparado, se sente separado da íntima comunhão com o Pai, por causa da multidão dos pecados de todo o mundo, por causa da multidão dos pecados de toda a humanidade que estão sobre Ele. Foi na cruz que Jesus bebeu do cálice da ira de Deus contra o pecado. A ira que deveria recair sobre mim, sobre você, sobre nós, recaiu sobre Jesus. E por causa disso somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus é santo, 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 queridos. Deus não tem acordo, jeitinho com o pecado. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. E Jesus satisfaz a justiça de Deus no meu e no seu lugar. E por isso somos feitos justos, justificados em Cristo Jesus. A quinta palavra de Cristo Jesus na cruz, João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, tenho sede. A crucificação, amados, era a forma mais horrível de pena de morte, naquele contexto romano. Depois de ser torturado, açoitado, torturado, transgressor, condenado à cruz, ele era pregado na cruz, exposto ao calor escaldante durante o dia e aquele frio intenso durante a noite, além das cãibras, além da dor insuportável, além da asfixia e do sangue se esgotando do corpo, a sede era esmagadora, a tal ponto da língua colar, selar no céu da boca. E Jesus estava pendurado naquele madeiro na cruz, já há 6 horas ali. E ao sentir-se desamparado, separado de comunhão íntima com Deus por causa dos nossos pecados, dos pecados do mundo todo, Jesus pronuncia a quinta palavra, tenho sede. E depois a palavra de Deus diz que alguns soldados pegaram um isopo feito de plantas, né? Molharam num vinagre, que era uma bebida comum naquela época, muito usada pelos soldados romanos, e deram para ele beber, ou molhar pelo menos os lábios.
E nesse momento tenho sede, foi o único momento em que Jesus expressa um tipo de dor física. Tenho sede, foi somente aqui. Somente aqui. Jesus disse em João 7,37, João 7,37, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Que paradoxo! A fonte de água viva que nos convida, sedentos de graça e misericórdia de Deus, aquele que é único e suficiente para aplacar essa nossa sede espiritual, em um determinado momento na cruz disse: tem sede. Mas aquele que sacia a nossa sede espiritual, definitivamente a água da vida, a fonte da água da vida, experimenta essa terrível sede neste momento na cruz, para que nós, eu e você, nós jamais sentíssemos essa sede, a sede espiritual, porque só Ele pode saciar a nossa sede de Deus. Na cruz, Ele sentiu sede para que jamais tenhamos sede de novo. É Ele quem sacia a nossa sede. A sexta palavra na cruz, João 19:30. Tendo-o provado, aquele sopo com vinagre, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito, mas a sexta palavra de Cristo Jesus na cruz, está consumado. João 19:30. Jesus, a partir de agora, desse momento, desse registro, expressa palavras de vitória e de triunfo. Essa palavra que no grego quer dizer tetelestai, que significa está concluído, está consumado, está concluído, a dívida já está paga. Neste momento está chegando ao fim o sofrimento de Cristo na cruz, e aqui está concluindo, está neste momento, está se cumprindo todas as profecias bíblicas sobre Cristo Jesus, que estão registradas sobre Cristo Jesus, acerca da sua vinda. O Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nesse momento está se cumprindo. O Pai, o Deus eterno, está terminando o trabalho que deu para Cristo Jesus fazer. Está consumado, está concluído, a dívida foi paga. Ó Pai, está terminado o trabalho que me deste para fazer, que juntos, Pai, planejamos. Ali naquela cruz Ele levou sobre si os nossos pecados e os pecados do mundo, a saber, aqueles que creem no Seu nome. Ali naquela cruz Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Ali naquela cruz a satisfação da justiça divina foi plena sobre Ele. Ali naquela cruz nós vimos a destruição e vemos a destruição do poder de Satanás. E ali naquela cruz, nesse momento, está consumado. Jesus está adquirindo para todos os que creem nele, que crerão nele, a salvação eterna, a vida eterna. Está consumado. Neste momento, este brado, este grito, não é grito de dor, mas é grito de vitória, de triunfo. E para ficar claro, é a eficácia do sacrifício único e definitivo de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o véu, uma cortina grossa, espessa, que separava o lugar santo dos santos dentro do templo, das demais áreas do templo, este véu, esta cortina foi rasgado de alto a cima.
Agora não é mais necessário esse véu que fazia a separação entre nós e Deus, porque Cristo Jesus é o sacrifício único e definitivo em favor de nós. Agora nós temos livre acesso à presença do Pai, nós temos livre acesso ao trono da graça por meio de Cristo Jesus. Está consumado, está concluído o trabalho que me deste, Pai, para fazer, a dívida foi paga. A nossa dívida, queridos, a minha e a sua. E a última palavra de Cristo Jesus na cruz, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pode parecer para muitos que aquele era o fim. Podia parecer e pode ainda parecer para muitos que aquele momento era o fim. Mas não era. A morte não prevaleceu sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Não foi a morte vencedora, não. Foi Cristo vencedor. Jesus estava plenamente consciente até o final. Mateus, ele ratifica isso também, Mateus 27, 50, quando Jesus afirma que entregou, quando Mateus afirma que Jesus entregou o seu Espírito. Foi um ato voluntário. Não foi a morte que venceu, não, foi Jesus que venceu, que triunfou sobre a morte. Em outras palavras, né? Foi Jesus que matou a morte. Jesus poderia ter descido da cruz, como alguns estavam sugerindo naquele contexto: desça daí, salva-te a ti mesmo, e salve a gente também. Os outros que estavam ali também, soldados, as autoridades, enfim, desça da cruz. Jesus não fez isso, porque tinha que ser assim. Tinha que ser conforme determinado, pré-determinado pelo Pai e por Ele, Cristo Jesus. Jesus é o vencedor sobre a morte e o pecado, queridos. A morte não tem mais a última palavra. E João 10, 17, 18, Fê, por favor, para encerrar, João 10, 17, 18. João 10, 17, 18 deixa claro que a sua morte, a morte de Cristo Jesus, não foi o fim, mas foi um glorioso começo, uma sequência gloriosa. Olha aqui o que Jesus fala para os seus discípulos e fala para nós, e fala para todos nós e todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la depois. Ninguém atira de mim, atira o que é a minha vida de mim, pois eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, para recebê-la depois. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Jesus tinha plena ciência, consciência de que iria ressuscitar. Aleluia. É por isso que Cristo Jesus é o vencedor, é o Senhor, é a vida, é o pão da vida. Por isso que celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, por isso que celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. É por isso. E celebramos com alegria, seja durante pandemia, seja sem pandemia, seja com o templo vazio, seja com o templo cheio, seja com todos nós aqui, seja com vocês em casa. Celebramos a ressurreição daquele que vive para sempre.
Por isso celebramos a ressurreição, queridos. Jesus é a nossa vitória sobre a morte e a garantia da nossa ressurreição também. Ele é a garantia da nossa ressurreição, a sua ressurreição. E a certeza plena da nossa ressurreição, aqueles que creem no seu nome, entregam suas vidas ao Salvador. Por isso celebramos a ressurreição. Celebre a ressurreição de Cristo Jesus e a sua vida com Cristo Jesus, junto com sua família, esse domingo abençoado. Estamos passando por muitas lutas e dificuldades, mas temos muitos motivos para celebrarmos a vida, por causa de Cristo Jesus, por causa do seu grande amor por nós. Amém? As 7 palavras da cruz, cheias de pleno significado para nós, que possamos refletir sobre a obra gloriosa de Cristo Jesus na cruz e a sua ressurreição em nós, por causa de nós, em nosso favor. Porque aprove a Deus fazer assim, por amor a nós.